Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo, né? Hoje uma lista de contatos aí com HTML, JavaScript, CSS simples. Então vamos começar aqui, eu vou colocar um main aqui, né? Vai ficar tudo dentro dele aqui que a gente desenvolver. Vamos ter um form, né? Dentro desse form a gente vai ter alguns inputs, né? Vamos cadastrar nome e telefone na nossa lista de contatos. Então vamos colocar um primeiro input, que ele vai ser, né, o nome, né? Name, nome. E nós vamos ter aqui o type dele, vai ser text, né? Vamos ter também um max len para ele, tá? Nós vamos limitar aí a quantidade de caracteres que o usuário pode digitar nesse campo. E ele vai ser obrigatório, né? Vamos colocar required aqui, tá? E não vou usar label, então vou colocar um placeholder aqui nele, tá? Nome. Então vamos visualizar isso aqui no navegador rapidinho, né? Tá aqui o campo nome, tá? Vamos prosseguir agora. Vamos colocar o nosso segundo input, que vai ter o name de telefone. O type também vai ser text, tá? Type text. Max len poderia ser menor, mas eu vou colocar o max len igual ao nome, tá? 50 também. Se o cara quiser, ele pode colocar ali 2 telefones, né? Então placeholder telefone. E required, também fechar aqui. Então tá aí nossos dois campos. Nós vamos ter um input aqui que vai ser o nosso submit, né? Então vai ser o input type submit, que vai ser o nosso botão de salvar. Tá? Isso não vai chamar back, né? Então a gente vai gravar tudo no local storage, tá? Então tá aqui, né, o nosso input. Deixa eu abrir aqui o navegador, vamos dar uma olhada. Tá lá, né, os 3 campos aí, né? Os 2 campos e o botão. E agora, nós vamos criar aqui a parte da nossa listagem, tá? Nós vamos ter uma lista, né, com os contatos. Vou criar aqui uma div, dar uma class para ela list. Dentro dessa div a gente vai ter uma lista, o L, né? É uma lista não ordenada. Nós vamos colocar só o L aqui, tá? Porque nós vamos preencher dinamicamente. Aqui, antes do L, nós vamos ter um input, que ele vai ser o nosso campo de pesquisa, tá? Caso a gente tenha aí uma lista grande de contatos, a gente vai poder pesquisar aí pelo nome, né? Para facilitar aí a nossa busca na nossa lista, tá? Então tá aí, um type text, placeholder pesquisar. Que não vai mudar muita coisa, né? Vamos já dar uma estilizada aqui simples nisso aqui pra gente ficar mais fácil a hora que a gente começar a colocar isso para funcionar, tá? A questão de visualização, essas coisas, né? Vamos começar aqui então. Vou criar aqui minha tag style aqui, tá? Vou fazer tudo no mesmo arquivo aqui, como na maioria dos projetinhos que a gente faz aí. Então a gente de início vai começar resetando aqui o padding e a margem. Vamos colocar 0, tá? No nosso main aqui, a gente vai colocar o nosso main, ele vai se estender. Eu vou colocar ele aqui, um padding nele de 10 pixels. E na tela ele vai ter uma altura de 80 VH, tá? Que seria mais ou menos aí como se fosse 80% da tela, tá? Da altura da tela. Aí nós vamos ter aqui no nosso form uma margem. Vou dar uma margem de 10 pixels aqui. Nós vamos ter um border, tá? Vai ser um pixel solid. Vamos colocar aqui um gray, que é um cinza, tá? Um border radius, tá? Vamos arredondar a borda dele. Vamos colocar 10 pixels. Vou ter agora um padding, tá? Padding de 20 pixels. Vamos colocar aqui um box shadow, tá? Que é sombreamento aí no nosso... box shadow, na verdade, tá? Um sombreamento aí no nosso formulário, tá? Pra gente dar pegar aqui uma cor aqui, pode ser o gray também, tá? Então nós temos aí uma sombra, né, em volta dele. E agora nós vamos trabalhar os nossos inputs ali, tá? Então vamos aqui começar. Input, né? Primeira coisa aqui, já vou dar uma margem button,
tá? Porque a gente vai aumentar o tamanho dele, colocar, e ele vai ter uma distância de um para o outro ali, para não ficar coladinho, tá? E aqui a gente vai ter font size, eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Vamos colocar aqui 16 pixels, tá? Poderia trabalhar com EM aí também, mas vamos deixar bem simples aqui, tá? Só pra gente poder... Aqui a gente vai ter um border radius. Vamos arredondar aí com 10 pixels também a borda. E agora nós vamos aqui fazer estilizações específicas, tá? Do input. Então do input type text, nós vamos ter uma estilização específica para ele aqui, tá? E depois a gente vai ter também do submit. Então aqui a primeira coisa que a gente vai ter no nosso type text, nós vamos ter um padding, tá? Um padding de 5 pixels. E vamos retirar o outline ali. O outline é aquela linha que fica em volta do campo quando a gente seleciona ele. Nós vamos deixar none, tá? Vou colocar um width aqui de 90%, que é a largura dele. Então ele já vai aumentar ali e automaticamente o outro já cai aqui embaixo. Depois nós vamos fazer a estilização do botão ali também, que é o nosso input do tipo submit, tá? Um embaixo do outro aqui, tá? Então deixa eu ver aqui. Agora eu acho que a gente pode mexer com o nosso input do type submit, tá? Então vamos colocar aqui input type igual a submit. Então nós vamos estilizar o nosso botãozinho de salvar ali, tá? Então ele vai ter um padding 5 pixels, 10 pixels. Vamos ter uma margem aqui, ó, margem button também, tá? Vamos colocar aqui 5 pixels, pode ser, né? Porque na verdade ele já tem isso lá no input, mas beleza, vamos deixar aqui, depois a gente vê. Vamos colocar aqui um light green, pode ser um light green, e tá lá, beleza, ficou verdinho. Então agora, deixa eu ver aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um width para ele também, mas não vai ser 90%, vamos colocar aqui, vamos colocar um width nele de 50%, e aí depois eu posso centralizar, tá, isso aí, vamos lá, aí ele jogou aqui para baixo, tá, e agora a gente pode centralizar, tá. Centralizar, nós vamos aqui no nosso form. No nosso form a gente vai pegar align items, não, vamos pegar aqui o text traço align, vamos colocar center. Ele já centralizou aqui, belezinha, tá? Eu acho que com essa estilização a gente já pode prosseguir para a nossa próxima etapa aqui, fazer os scripts de preenchimento da lista, tá? E depois a gente volta para fazer a estilização da própria lista, né? Dos itens e tal. Então vamos descer aqui, ó. Vou criar aqui minha tag script, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai começar aqui, eu vou criar, como pode ser constante, né? Uma const. A gente vai atribuir o nosso form, tá? A uma constante aqui. Então vamos dar um documento.querySelector e eu vou pegar o form, tá? Nós só temos um formulário, form mesmo, tá? E agora aqui nós vamos pegar a nosso L, que é o L, vou dar um nome de L pessoas, tá? Também só temos um, eu vou pegar pela tag mesmo, tá? Então vai ser documento.querySelector. Eu poderia dar um ID para ela e buscar aqui pelo documento.getElementById, mas eu vou usar dessa forma porque a gente só tem ela na nossa tela, tá bom? Então vai ser o L, tá bom? E aqui embaixo nós vamos criar um Event Listener, que ele vai capturar aí o evento do nosso formulário, tá? Então nós vamos colocar aqui um add event listener. Opa. Novamente aqui, event listener. Nós vamos pegar o evento de submit, tá? E aqui ele pede uma função.
essa função recebe o evento, tá? O parâmetro aqui. Então aqui a gente já vai, de primeira a gente vai dar um e.preventDefault, que é o event.preventDefault, que é a gente está abrindo mão do comportamento padrão, que seria ele dar ele faria uma requisição, né? A gente não quer que ele faça isso, a gente vai trabalhar aqui no JavaScript, vai gravar no local storage, então a gente usa essa funçãozinha para que ele não faça o comportamento padrão do formulário, né? Que é enviar ali um get, um post, né? E aqui a gente vai dar um console.log no this. This é o próprio formulário, tá? Então a gente vai ver o que está vindo ali, tá? Vamos aqui. Deixa eu dar um F12 aqui. Ele está no layout para celular, beleza. Vou dar uma olhada aqui no console. Veja que eu não recarreguei, tá? Só para vocês verem como seria o comportamento padrão quando eu clicar em salvar, ó. Então ele mandou uma requisição get, né, com os parâmetros aqui que são os dados do formulário. Eu não quero fazer isso, então eu vou recarregar aqui, ó. Ele já está agora funcionando o nosso código com o preventDefault. Ele não vai recarregar, ó. Ele não vai mandar uma requisição. Então eu preveni ali e aqui eu estou exibindo o meu formulário, tá? Então aqui vou tirar esse console que a gente estava usando só para visualizar mesmo, tá? E eu vou criar um objeto que vai ser nova pessoa e vai ser um objeto, tá? Uma instância de object. Então essa nova pessoa vai ter um atributo nome que vai ser igual a this.nome.value, que é o nosso campinho lá dentro do formulário. O name dele é nome, né? E aí a gente está pegando o value dele, que é o que o usuário vai ter preenchido. Mesma coisa nós vamos fazer com o telefone. Então tá aqui, ó, telefone.value. Beleza? E agora eu vou dar um console.log aqui para vocês verem, né, que isso aqui nada mais é que um objeto JSON aí que ele vai montar pra gente, tá bom? Aqui, preencher de novo. Aí, salvar, então tá lá, ó. Então temos um objeto aí. Ali no nosso formulário eu vou adicionar mais um campo, tá? Que ele vai ser um input, só que ele vai ser do tipo hidden, tá? Ele vai ficar escondido, que é pra gente poder controlar aí, tá? Depois vai precisar editar o contato e tal, eu já vou deixar ele aqui, tá? Pra gente... Aí a gente volta e continua com o nosso script ali, tá bom? Então ele vai ter aqui, o tipo dele vai ser hidden, tá? E o name vai ser ID, beleza? Então tá aí, vamos voltar aqui pro nosso código. Agora a gente já vai começar a trabalhar aí com o nosso local storage, tá? Eu vou aqui já criar uma lista, tá? Ele poderia ser uma lista vazia aqui, mas eu já vou fazer aqui, ele já vai pegar lá do nosso local storage, tá? Mesmo não tendo nada lá, a gente já vai fazer um tratamento também, tá? Então eu vou ter aqui getItem, minha lista, tá? localstorage.getItem. E aqui, ó, vou fazer um tratamento aqui, tá? Se eu tenho algo nessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista e dar um json.parse, né? Que lá dentro vai estar, eu vou gravar ela como string, né? E aqui eu faço uma conversão para objeto, tá bom? E se eu não tenho nada lá, eu mando uma lista vazia, tá ok? E agora aqui, ó, a gente vai popular essa lista. Nós vamos usar aqui o list.push, que vai adicionar um elemento na lista aí. O elemento que a gente quer adicionar é nova pessoa, tá? Então eu já estou adicionando na lista e aqui embaixo, ó, eu vou dar um this.reset, que é para limpar o nosso formulário, tá? Ele vai limpar. E logo depois do this.reset, a gente vai dar um local storage, né? .setItem. O nosso item do local storage é minha lista, tá? Dentro dele a gente vai salvar, né? Convertendo para string o nosso JSON, e a gente vai salvar a nossa lista. Aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, vou pôr um console aqui .log pra gente ver que a hora que ele está carregando a lista aqui, tá?
A gente já poder fazer uns testezinhos aqui, ó. Ele já carregou como vazio, né? Porque não tem nada no local storage. Aí ele vem e faz o tratamento ali, ela vazia. Ó, recarreguei depois de salvar. Então tá funcionando, ó. Ele tá gravando lá no local storage já, né? Então agora a gente tem que criar uma função que vai listar esses dados pra gente na tela, tá? Então aqui a gente vai criar o function lista, beleza? Então a nossa lista vai ficar dentro da nossa UL pessoa. Então aqui antes de eu começar, tá? Eu já vou limpar aqui todo o HTML que tiver dentro da nossa UL pessoas, tá? Que eu limpo e aí eu faço a listagem. Então se ela já está preenchida, vai limpar e preencher novamente, para não ficar repetindo dados, tá? Aqui eu vou dar um lista.forEach, tá? Que é uma função aí que ele vai percorrer os registros. Aqui a gente vai passar uma função aqui dentro, tá? Eu vou passar uma função anônima, tá? É uma arrow function aí, tá? Ela vai receber item e key, né? E aqui a gente vai trabalhar com isso. Podemos aqui dar um console.log para ver o que vem nesse item aqui, ó, tá? E no key também, para vocês verem, ó, vou chamar aqui lista. Vamos mudar aqui esse nome para listar, tá, pessoal? Porque para não confundir, porque a gente tem ali, né, o nosso objeto chamado lista, né? Que é a nosso array aí, tá? Aqui, quando abrir a tela, eu já vou chamar o listar. Beleza? E quando, logo após eu incluir, também vai chamar. Então tá aí, ó. Ele tá trazendo aqui, ó. Ele já traz ali para mim. Então nós temos lá o item, né? Que é os dados. E na frente eu tenho a chave, que é 0. Vou incluir mais um aqui, ó. Salvar. Tá lá, ó. Agora ele trouxe 2. Tá? E sempre na frente a chave, que é aqui, né? Então tem o 0 e 1. Recarreguei, ó. Então tá aí, tá montando certinho. E aqui a gente tem que trazer isso para a visualização do usuário agora. Bom, a gente vai criar agora uma linha, né? A linha vai ser o quê? Vai ser um elemento li, né? Que vai ser um elemento da lista, tá? Então documento.createElement, né? Uma tag li, beleza? Então aqui, ó, e aqui eu vou criar uma variável para a gente armazenar os botões, as opções que a gente vai ter, né? De cada contato, né? De cada contato da lista. Então a gente vai ter 2 buttons, o primeiro vai ser o excluir e o segundo editar. Então eu posso excluir um contato e editar um contato. Então vamos colocar aqui button, eu vou colocar entre colchetes e vamos colocar excluir. Tá? Aqui vamos fechar. E vou ter outro botão que vai ser o editar agora. Beleza, fechei aqui. Depois a gente vai trabalhar aqui com as funçõezinhas, tá? Só para a gente listar isso na tela. Então eu vou ter linha.innerHTML. Aí aqui, ó, eu vou ter nome, né? Vou colocar maiúsculo aqui, nome, 2 pontos. Vou concatenar, né, com o nosso item, ponto, nome, tá? Mesma coisa o telefone aqui na frente. 2 pontos, item, ponto, telefone. E vou concatenar na frente, que vai vir as nossas opções, né? Que são os nossos 2 botões. Então vamos concatenar aqui com nossa variávelzinha ali S, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Vamos dar uma olhada. Tá faltando uma coisa aqui. Pera aí, pessoal. Eu tenho que colocar essa linha, tá? Eu tenho que colocar ela como filha aí do nosso L pessoas. Faltou isso. Então eu tenho que adicionar aqui, ó. Então tá aqui o L pessoas, né? Eu vou colocar aqui o L pessoas, ponto, append shield. Então ele vai adicionar mais um filho, né? A nossa lista não ordenada aí. Agora ele já está trazendo, ó, nome, telefone. Tá? Então eu tenho que editar e excluir, tá aí nossas opções. Depois a gente vai estilizar isso aqui, tá bom?
Só deixar mais ou menos funcional para a gente poder visualizar. Vou tirar esse console.log daqui, tá? Aqui, cara, eu queria já criar a opção para a gente fazer a pesquisa, tá? Já deixar isso pronto e a gente volta no nosso estilo, tá? Nossa estilização ali, nosso CSS. Então vamos aqui no nosso input de pesquisa, tá? Nós vamos nele aqui e vamos dar um ID para ele, para mim poder colocar um ouvinte aqui. Vou dar um ID pesquisa. Na verdade, cara, acho que nem precisa. Eu vou colocar aqui diretamente, tá? Um key-up aqui, ó. E ele já chama lá pra gente a função listar, tá? Ele vai chamar a função listar passando um parâmetro, que é o valor dele, this.value. E aí, lá na nossa função listar, a gente recebe um filtro. Recebe ou não, né? Então, vou colocar aqui filtro, que é igual a vazio. Então, quando eu não receber, ele vai ser igual a vazio. Beleza? E aí, aqui dentro, a gente só vai criar esse elemento, essa linha, se ela encontrar com o filtro, né? Então, a gente vai usar aqui uma função de string, que é o indexOf, que ele vai procurar qual a posição daquela palavra que a gente está procurando dentro de um determinado texto, que é o texto que seria o nome. Então, a gente vai colocar indexOf e passar o nosso filtro, tá? Se ele tiver um index aí, significa que ele encontrou dentro do nome, né? Esse cara. E aí, aqui a gente vai usar o toUpperCase, tá? Para deixar tudo maiúsculo. E aqui também. Aí a gente compara maiúsculo com maiúsculo, não vai ter problema aí de case sensitive, tá bom? Isso aqui é uma função, tá? Então tem que abrir e fechar parênteses aqui, tá? E, por fim, a comparação, tá? Ele vai ter que ser maior ou igual a 0, né? Ele vai retornar aí, eu acho que ele retorna -1 se ele não encontrar, tá? Não estou lembrando muito bem de cabeça, mas eu creio que vai ser isso. Então a gente vai colocar aqui maior ou igual a 0. E, né, a gente vai colocar um outro critério aqui, que é se o filtro, ou, né, no caso, seria ou, que é os nossos dois pipes aqui. Ou, se o filtro é igual a nada, ele sempre vai entrar. Então, ou eu tenho um critério, ou o filtro é igual a nada. Se o filtro for igual a nada, toda vez ele vai mostrar todo mundo, tá? Então, vamos ajustar aqui minhas chaves do meu if. Então, tá aí. Creio que já vai funcionar isso aqui. Podemos até já testar antes de partir para a próxima etapa. Bom, recarreguei aqui, né, a tela. Vamos fazer aqui, ó. Então, tá aí, ó. Funcionando o nosso filtro aí de pesquisa. Beleza? Então agora nós já podemos partir aqui para terminar de estilizar o restante, tá? Os nossos outros objetos aí, componentes da tela. Então eu vou pegar aqui, ó, agora por classe, tá? Um seletor, que é .list, que é a nossa div lá, né? Div class list. Eu vou ter um padding aqui de 10 pixels. Vamos ter uma margem aqui tup, para distanciar do que vem de cima. Vai ser 10 pixels também. Vou colocar aqui um weight, tá? Que é a altura. Vai ter 60% aí, tá? 60%. E vai ter um background color. Vamos pegar aqui um light yellow aqui, ó. Beleza? E aí, aqui nós podemos partir para nossa UL, tá? Vamos pegar aqui nosso UL. Ele vai ter um list style none, que vai eliminar a estilização da nossa lista. Aqui nós vamos ter um overflow. Um overflow aqui, quando ele ocupar todo o espaço lá, a gente vai habilitar para ele poder arrastar o scroll ali, né? Que é aquela barrinha que você arrasta para cima e para baixo. Ou, né, para os lados. Um weight de 100%, ele vai ocupar todo o container dele. E agora, eu creio que aqui no L é isso mesmo. Vamos aqui partir para o nosso LI. No nosso LI, a gente vai ter aí
um border button que a gente vai colocar tipo uma linha embaixo aí, tá? Para ficar uma linha embaixo de cada registro de contato, né? Eu vou colocar uma corzinha aqui. Vamos ter um margin top também, para dar uma distanciada aí, né, dos outros registros, para não ficar muito coladinho um no outro. E aqui a gente vai utilizar os nossos botões, tá? Eu vou tirar a aparência de botão deles, tá? Vai ficar parecendo mais link do que botão. Eu vou dar primeiro um margin left aqui para dar um espaço entre eles ali. Vou tirar a border none, né? Vou tirar também o background. Vai ser background. Só o background aqui, none também. E o cursor dele a gente vai colocar lá o pointer, né? É quando passar o mouse em cima ele vai mudar. Color read, vai ficar vermelhinho os dois. Então tá aí. Vamos ajustar aqui. Posso mudar essa fonte aqui. A fonte da nossa lista. Vou mudar aqui. Acho que vou mudar no L aqui, ó. Vou colocar um font family aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, Courier New, Courier Monospace, beleza? Tá, já mudou um pouco aqui. Então é uma estilização bem simplesinha aí pra gente poder mesmo exemplificar, né? Pra não ficar tão feio ali, né? Digamos assim, o nosso sisteminha aí de lista de contatos. Aí a gente vai passar aqui para as próximas funções, que a gente vai ter aí a função para editar e para excluir, né, os contatos. Então primeiro aqui eu vou na minha function excluir, que recebe por parâmetro um ID, né? Qual que vai ser o ID, que essa é a posição lá do nosso array que vai ser excluído, tá? Eu vou dar sempre aqui um formulário.reset aqui, só para o formulário lá ficar limpo quando eu clicar em excluir. Aqui nós vamos pegar list.split, e aqui a gente vai passar, né, o valor que a gente quer excluir da lista e a quantidade, quantos a gente quer excluir. No caso é local storage.setItem, né? A gente vai mandar a nossa lista porque a gente alterou ela. Então minha lista e vou mandar para lá. Para mandar eu vou transformar ela em string, tá? Tá aqui, ó, json.stringify lista, beleza? A gente pode, como a gente está repetindo isso aqui, a gente pode criar uma função que a gente chama aqui, ó, salvar. Vamos colocar local, não, vamos colocar ls, né, que vai ser local storage. Pode receber aqui por parâmetro a lista. Vamos jogar aqui, ó. E aí, ó, aqui a gente só chama ela, salvar ls. Posso passar a lista, mas eu acho que nem vai precisar, porque essa lista ela tá no escopo aqui meio que geral, tá? Então eu já vou ter acesso a ela, tá? Então, beleza, salvar ls aqui também eu chamo, mesma coisa, salvar ls, tá? Tô chamando aqui. Agora a gente vai criar o nosso editar function. O editar nada mais vai fazer do que simplesmente jogar esses dados para o formulário. Depois que tiver lá no formulário, a gente só vai tratar ali, tá, para descobrir se tem o ID ou não, que a gente criou aquele campo hidden lá. Na verdade aqui eu nem preciso do formulário.reset, né? Porque eu já vou estar jogando os dados lá, tá bom? Formulário.id.value vai receber o nosso ID, tá? Então tá, aí a gente está colocando aqui, ó, no nosso campo hidden o value de ID que está recebendo ali por parâmetro. Se eu inspecionar aqui, ó, esse campo está aqui, ó, tá vendo? Ele não aparece porque ele é do tipo hidden. Aí nós vamos aqui em formulário.nome.value. Aí aqui nós vamos lá na nossa lista pegar a posição ID.nome, tá? Aí ele vai trazer o nome daquele ID selecionado. E aqui o telefone.
Telefone aqui também. Jogou, ele vai jogar na tela. E aí, com isso na tela, a gente verifica aqui, ó. A gente vai verificar se a gente vai somente alterar, né, um registro da lista ou se a gente vai incluir, que é o caso aí do push aí. Então aqui a gente vai verificar o conteúdo do nosso input ID, tá? Se a gente tem ali um ID válido, significa que eu estou querendo alterar. Então vamos verificar aqui, ó, se o ID ele é diferente de vazio, tá? Posso verificar também se o ID ele é maior ou igual a 0. Porque ele pode ser diferente de vazio, mas não ser um número ali, né? Então aqui eu vou pegar a minha lista, pegar o ID, passar aqui, pegar a posição, né? E eu vou fazer a alteração. Vai ser igual a nova pessoa, beleza? Porque aí na nova pessoa já está tudo ali. Então só vou passar a nova pessoa. Se não, ele vai incluir a pessoa, né, dentro da minha lista. Então isso aqui já vai funcionar a nossa edição. Que aí eu edito, jogo para a tela, depois ao clicar salvar, ele vai verificar o campo ID. Agora a gente faz as chamadas aqui, tá? No nosso button, ele vai ter um onClick, né? Primeira chamada do excluir, que ele vai chamar a função excluir passando o ID. O ID aqui, né? Ó, a gente vai passar ele, ó, dentro aqui. Eu vou pegar aqui, ó, um sifão aqui. Aqui na verdade eu abro chaves. Por isso que eu coloquei não abrir com aspas a string, tá? Abrir com esse acento, tá? Porque aí eu posso colocar a variável ali dentro, que é o key. Então o meu key é o meu ID. E aqui eu vou trocar só para editar. E aí agora a gente já podemos fazer um teste aí, tá? Eu vou abrir aqui, só dar uma olhada, tudo certinho. Vou abrir aqui o navegador, recarregar. Se eu quiser excluir, não, tá dando algum erro aqui, vamos ver. Lista.split, não é split aqui, cara. Eu coloquei errado, pessoal. Desculpa aí. Na verdade aqui é splice, tá? Para excluir o item lá da lista. Vamos recarregar aqui, cliquei. Outro problema, eu creio que ele excluiu, mas aqui eu tenho que mandar ele listar, tá? Eu tenho que chamar a nossa listagem. Beleza? Tem que chamar aqui a nossa listagem. Então aqui, chamando a função listar, após ele salvar a lista, essa função listar ela poderia estar dentro de salvar ls ali também, tá? Mas vamos deixar do jeito que está aqui, tá? Vamos fazer o teste, ó. Já recarreguei, ele já não estava mais na lista. Vamos incluir novamente. Salvar, mais um. Salvar. Eu quero editar esse cara aqui, vamos alterar ele. Salvar, tá aí. Tá? Editar novamente aqui. Tá aí, editou. Tá? Editou. Beleza? Tá, eu quero incluir um novo agora já de cara. Ó, ele alterou o último ali, então ele tá ficando uma sujeira lá no nosso campo value. Olha só, o value tá ficando aqui preenchido. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. Vou fazer mais um teste aqui, editar, ele muda para 0. Só que 0 também é um índice lá do nosso array, então ele vai encontrar e vai alterar. Tá? Então aqui a gente pode colocar, vamos setar ele aqui diretamente. Pode ser aqui, ó, na hora que salvar. Na hora que salvar a gente põe aqui, ó, um this.id.value igual a new.
Beleza? Aí agora eu editei, salvei, né? Olha lá, ele limpou ali, agora ele tem que incluir um novo. Então vamos lá, agora é um novo. Ele limpou o value. Editar, carregou os values lá, ó. Beleza? Tá? Pessoal, vocês podem tirar aquele form reset do excluir ou colocar lá também esse tratamento, tá? Fica a critério de vocês. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou. Inscreva-se no canal, deixa o seu like aí e comenta pra gente, tá? Um abraço.